Conta Pra Gente de hoje traz na pauta políticas públicas para a infância e adolescência. E o nosso bate-papo é com Ida Oliveira, oficial de comunicação do Unicef, que já está na causa há muitos anos, né, Ida? Seja bem-vinda ao Conta Pra Gente. E para começar o nosso bate-papo, como que você enxerga as principais barreiras que nós temos hoje em dia em nossa sociedade para a construção das políticas públicas para a infância e adolescência? Olha, é importante dizer que um passo fundamental que o Brasil fez em 1988, 89, junto com a Constituinte, junto, né, com a nova Constituição, em que criança e adolescente passou a ser prioridade absoluta, né, como marco legal, em que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio em seguida, né, regulamentar esse artigo da Constituição, ele ainda hoje é um desafio. Né? Porque a criança ela era tutelada, vamos dizer, da família ou do Estado. Ela não era um cidadão de direitos. E com o novo marco legal, né, instituído no Brasil, que ainda segue sendo a legislação mais moderna que a gente tem no mundo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais avançado, inclusive, que a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no qual o Unicef, né, se guia, é óbvio que no marco do Brasil, tanto a Convenção Internacional quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, né? O ECA. E a gente tem, quer dizer, ainda uma dificuldade de compreensão de que a criança é sujeito de direito em condição especial, né, fator de crescimento, com necessidades específicas. Então, essa compreensão, né, de que ela não é um problema da família, ela não é um problema da assistência, ela não é um problema só da escola ou do professor, mas ela não é um problema, ela é parte de uma sociedade, né? Ela é parte e ela é, da mesma maneira que ela se constitui um objeto da política, ela é parte também para construir essa política. E a gente precisa construir mecanismos de escuta e de espaços de fala. E hoje quase nós não temos isso, né, Ida? Não, temos não. Essa é uma agenda que a gente está tentando construir como Unicef, junto com os municípios, né, na estratégia do selo Unicef, em que haja espaços de participação dos adolescentes, né, das adolescentes, e trazer essa discussão e esse olhar a partir desse público, né, menor de 18 anos. Mas mais do que isso, como ouvir uma criança, como ouvir um adolescente saindo do seu espaço de adulto, né, e de que eu sou a autoridade, né, e tirar essa capa, né, tão dura que a gente tem como adulto e olhar e entender a partir da perspectiva dessa criança. Eu me lembro de uma campanha, rapidamente, que foi feita na Europa, em que os ideários da campanha colocaram embaixo, toda a campanha era para prevenção à violência. Então, ao invés de eles fazerem outdoors, alto e tal, toda a campanha era a partir da perspectiva do olhar da criança. Então, só a criança via a campanha. Que maravilha. Maravilhoso, né? Ou seja, eles entenderam que era importante que a criança visse e soubesse. E se você, de fato, quer esse espaço... na raiz, né? Na raiz. Você tem que se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar da criança significa você sentar no chão, conversar, dialogar e olhar a partir do olhar da criança. E uma curiosidade, quando você comenta, né, de abrir esse espaço de diálogo para ouvir a criança, o adolescente, muitas... seja iniciativa privada, o poder público, não fala assim, tá, mas o que é que eles têm para falar? O que é que essas crianças, esses meninos, essas meninas, ainda tem esse tipo de fala, esse tipo de resistência? É muito comum? Isso é muito comum. É muito comum, inclusive... combater isso? É muito interessante, porque tem muitos adultos que se sentem, inclusive, ofendidos quando o adolescente ousa questioná-lo. E a gente precisa entender que a forma como o adolescente se expressa é imperativo. Né? O adolescente, a criança, ela ainda não regula bem as emoções. Então, a forma como ela faz, ela chora, ela grita, muitas vezes. E cabe ao adulto ter a maturidade de entender, processar e estabelecer esse diálogo. Então, essa é uma dificuldade, esse é um aprendizado, tanto para os adultos quanto para crianças e adolescentes, mas isso é uma construção. A gente sabe que, historicamente, né, se você considerar, o ECA tem um pouco mais de 30 anos, isso historicamente é pouco tempo, né? Mas a gente avançou muito do ponto de vista das estruturações, os espaços. Hoje, vários conselhos municipais e estaduais de direitos da criança e adolescente
tem a participação ativa, né, desses adolescentes. Então, eu acho que a gente está avançando muito. A gente não pode dizer que não avançou. Mas ainda temos, né, muito essa coisa de dizer, porque o adolescente é um problema aborrecente, né, aquelas expressões típicas, e dizer assim, ou a gente olha para o adolescente como parte dessa construção, e nossa experiência mostra, que mais importante, quando você inclui adolescentes na construção de novos espaços e novas dimensões, você cria uma perspectiva diferenciada para esse adolescente que muitas vezes está em risco de abandono escolar, muitas vezes vítimas de inúmeros tipos de violência, né? Em que as drogas chegam muito mais facilmente do que a política pública. Conversam muito mais com ele do que a política pública. Exatamente. A escola que ele chega não tem banheiro, não tem o professor está desestimulado ou mal pago, não existe uma estrutura dentro da escola que dialogue com a realidade que ele vivencia. Então, é importante também que a gente consiga, né? Mas ele não quer ir para a sala de aula. Sim, não quer. Qual é a sala de aula que você está ofertando? Qual é a política que você está ofertando? Exatamente. Então, a gente precisa também compreender isso, que a educação, e eu vi vários teóricos da educação falando isso, a gente hoje vive uma realidade de celulares, aplicativos, internet, toda essa discussão que a gente está vivenciando hoje. No entanto, a educação é a mesma, entendeu? Há 200 anos. E não mudamos a dinâmica educacional e a forma de compreender e dialogar com os nossos alunos. Aquilo, Neira, que sonho essa criança adolescente que vai para a escola, ele vai alimentar? Exatamente. Será que é a escola que realmente está alimentando esse sonho dele ou são outras realidades, né? Que escola é essa? Que sociedade é essa? E quando a gente fala de política pública, aí vem minha segunda pergunta, dentro das várias pastas que nós temos do poder público, temos aquela onde nós devemos destacar uma maior atenção para a construção dessas políticas públicas para a infância e adolescência, ou, na verdade, estamos num nível onde todas precisam ter essa atenção e os governantes, as nossas governantes, precisam realmente sentar, planejar, ver essa intersetorialidade das políticas públicas? Olha, eu acho que sempre é fundamental a gente pensar que uma criança ela não existe só enquanto filha de alguém, um aluno, um beneficiário da assistência social ou que está sendo atendido pela saúde. Né? Como nós adultos, nós somos um compêndio, um complexo de necessidades, né? e disponibilidades e responsabilidades. Inclusive, foi uma conversa que eu tive, inclusive, com, né, a Tricom, né? No sentido de dizer, as urgências e emergências são muitas. Só para explicar, a Tricom é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que está fazendo um trabalho esplendoroso para a primeira infância. Com certeza. Junto com o Unicef também. Super parceiro, nós, né, parceiro do Unicef Brasil. E quando eu conversei, né, o diálogo foi muito no sentido de dizer, temos muitas urgências, mas se tem duas que a gente pode identificar e que são fundamentais, né, a educação, porque ela possibilita, né, uma criação de outro padrão social, né, de sociedade, de sujeitos de direitos, né, de garantias de direitos, né, porque a cidadania ela não é só uma questão de você ter acesso aos direitos, mas de como você fazer parte também da construção desses direitos, né? Então, isso é um aspecto. O segundo é a questão da imunização. O Brasil já foi referência mundial de campeão da imunização durante décadas. E de 2016 para cá, temos uma queda sistemática que foi brutal durante a pandemia e que a gente precisa recuperar. A gente tem hoje, inclusive, situações de crianças que nunca tomaram dose nenhuma. De nenhuma vacina? De nenhuma vacina. 0 dose, que a gente chama, e isso é urgente, isso é gravíssimo. E a gente não pode parar, por exemplo, ao Estado que já vivencia surtos de sarampo, uma doença extinta antes. Erradicada, e estava erradicada. A gente, como eu estava comentando, né, foi diagnosticada uma criança na fronteira com o Brasil com paralisia infantil, ou seja, voltamos e retrocedemos a uma época que a gente não lembra mais o que é a paralisia infantil. Então, é um negócio assustador, gente, pessoas deformadas. E o custo social, o custo da saúde, sabe? E o que significa para as pessoas que sofrem quando você tem uma vacina para erradicar. A falta de responsabilidade por uma vida. Exatamente. Né? Essa é a questão. Ida, e para nós concluirmos o nosso bate-papo de agora, conta pra gente como é que está essa experiência do Unicef com o TCM Pará
essa parceria que com certeza está rendendo frutos? Olha, eu começo brincando, dizendo que agora eu só ando com o TCM a tiracolo, sabe? Entendeu? Assim, ó, TCM para cima e para baixo. O que acontece? Mudou a qualidade do diálogo com os municípios, né? Uma coisa é a Unicef, vem a Unicef chato, cobrar da gente e tal. Outra coisa é quando a gente já vinha falando, né, que toda a agenda que o Unicef propõe é o que os municípios já deviam estar fazendo. É ofertar educação de qualidade, saúde, pré-natal, imunização, proteção social. São políticas, a gente não está cobrando nada que os municípios já não deveriam estar fazendo. Nada que seja obrigação. Exatamente. Um marco legal que determina. E a gente entrava com a qualificação técnica, a mobilização, construção da paixão, né, pelo tema, porque a paixão move mundos, né? Com certeza. E aí o que acontece é que com o Tribunal de Contas veio, vamos dizer, um poder, né, que o tribunal tem de dizer, olha, você tem uma prestação de contas que não corresponde ao que você deveria estar implementando. Exatamente. Então, e esse papel, essa mudança de perspectiva dos tribunais de contas, que para mim é uma coisa encantadora e é revolucionária, e eu falo que é revolucionária porque vocês saíram de um papel meramente técnico, de análise de contas, para ter um papel estratégico de apoio aos municípios, que, veja, historicamente, os municípios aqui da região são muito novos e com dificuldade de manutenção de equipes, dificuldade de implementação da política, e políticas públicas são complexas, as suas prestações de contas são complexas, e é preciso gente qualificada para dar conta disso. Então, a chegada do Tribunal de Contas junto dos municípios é uma revolução para a vida, né, desses municípios, dessas sociedades, em que hoje tem a possibilidade de fato, olhar para a política de uma outra maneira e de uma maneira responsável, né, de uma maneira equitativa, olhando para as questões centrais que a gente discutiu hoje, que é a questão equidade de gênero, para a questão, né, de inclusão, né, daqueles que são sistematicamente excluídos, que são a população negra, a população indígena, né? As crianças e adultos com deficiência, a questão, né, de implementação das diversas políticas que não estão acontecendo. E você diz, o que está acontecendo? Então, é uma mera dificuldade? É falta de compromisso? É o quê? E aí o Tribunal de Contas chega dizendo, então tá, vamos anteceder a análise das contas e vamos sentar juntos com os diferentes atores e dizer o que é necessário para que isso de fato aconteça. E eu acho que isso, gente, para mim é um mundo ideal. É um mundo imaginário que eu ficava sonhando. Já está se realizando. Que agora está se realizando. Então, um parabéns ao Tribunal de Contas, né, dos municípios, por essa iniciativa. O que aconteceu no Marajó, gente, o que está acontecendo no Marajó é uma revolução. E estou felicíssima de poder, como Unicef, estar participando desse momento histórico que nós estamos vivendo no Pará. Oi, nós que agradecemos também, principalmente aqui agora, a sua participação no nosso programa, o nosso novo produto aqui das redes sociais. E a você, conta pra gente se você gostou do nosso bate-papo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo Conta Pra Gente.